A paz do Senhor Jesus. Muito bom mesmo vê-los. Quero. Abram. Vocês não veem muito de óculos, mas eu preciso pregar de óculos, senão eu não enxergo. Abram as suas Bíblias em Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do 9. Evangelho de Mateus. Capítulo 6. A partir do 9. Vou aguardar a gente trocar o microfone. Melhor para ler a palavra do Senhor. Então eu vou ler aqui a versão NVT, nova versão transformadora. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês já devem ter ouvido ou orado essa oração. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração com vocês. Exatamente essa. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Se você não sabe de cor, leia aí na sua Bíblia. Exatamente esse trecho, esses versículos que nós lemos, a partir da parte B, do versículo 9, então a partir do Pai Nosso. Então você pode, aí da sua casa, e os irmãos aqui comigo, fazer essa oração. Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu estava falando, você já deve ter feito essa oração algumas vezes. Já deve ter ouvido essa oração algumas vezes. E ela está registrada no Evangelho de Mateus, esses versículos que nós lemos. E ela também está registrada em Lucas, capítulo 11, verso 2 e 3. Em Mateus, essa oração está inserida dentro do Sermão do Monte. Mas eu quero falar algo um pouco antes da gente adentrar essa oração. A oração do Pai Nosso não é uma reza inventada pelo catolicismo. Ela é uma oração ensinada por Jesus como modelo. Ela é uma oração universal, ela é de direito de todos os cristãos na face da terra que compreendem as verdades inseridas nessa oração. Então, não pense que é uma reza, essa oração. É uma oração ensinada por Jesus. E como eu disse, essa oração está inserida no Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? É um trecho grande de versículos e capítulos, onde mostra os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Então, a gente tem registrado lá em Mateus 5, versículo 1. Diz assim: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los.
Então, é dentro desse contexto que Jesus ensina essa oração modelo, a oração do Pai Nosso. Como eu disse, eu estou dando essa introdução para você, porque talvez você pode falar, nossa, misericórdia, a irmã está ensinando uma reza na igreja, agora a gente vai ficar fazendo essa oração em todos os cultos. Não, irmãos, não é bem assim. Eu quero que você compreenda o que diz essa oração. Você pode ter feito ela algumas vezes, mas pode não ter percebido alguns detalhes e a beleza nela. Também as consequências das palavras escritas nela. Essa oração foi uma oração modelo ensinada por Jesus aos seus discípulos e que contém uma série de ensinamentos para a vida do cristão. Como eu disse, longe de ser um amuleto. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso aqui porque nada de mal vai me acontecer. Não é a oração que te protege, é o Deus da oração que te protege. Então, eu vou fazer um quadro do Pai Nosso e vou pendurar na minha casa. Nada contra quem tenha na sua casa um Pai Nosso pendurado, é uma oração bonita. Mas não é esse quadro que protege a sua casa. Eu vou abrir a minha Bíblia e vou deixar lá em cima em cima de algum móvel, a oração do Pai Nosso aberta, porque ela vai proteger a minha casa. Como eu disse, a oração do Pai Nosso ela não é um amuleto. Não é uma coisa que vai te proteger. Porque quem protege, quem cura, quem salva, quem liberta, é o Deus da oração do Pai Nosso. E não a oração, como um amuleto, como algo que vai te livrar das coisas. Óbvio, ela é um modelo a ser seguido e traz muitos ensinamentos. E o que Jesus condena são as vãs repetições. Deus deseja ter um relacionamento com você. Imagina todos os dias você acordar ao lado do seu marido e falar as mesmas coisas. Não tem outro assunto, é sempre a mesma coisa. Bom dia, como vai você? Aí no outro dia você acorda, bom dia, como vai você? Aí no outro dia, bom dia, como... Não tem uma outra coisa, é uma repetição. E aí isso acaba se tornando mecânico. Não é natural, não é dinâmico, é mecânico. Você decorou aquilo e todo dia você vai fazer aquilo. E aí você já não compreende mais o que aquilo significa na sua vida. Mateus 6, o 7 e 8, fala assim, ao orar, não repitam frases vazias sem parar. O que são frases vazias? Que são as vãs repetições. É você repetir algo várias vezes já sem mais entender o que aquilo significa. Só porque alguém te ensinou, mas você não sabe. Então, às vezes a gente está aqui na igreja e alguém dá um glória a Deus. Aí você dá um glória a Deus também. Mas, irmão, por que você deu glória a Deus? Porque o fulano deu. Não, então não dê. Você tem que dar glória a Deus porque você entendeu quem é o seu Deus. E porque te deu vontade de louvar a Ele. E não porque alguém deu glória a Deus do seu lado. Vocês estão compreendendo isso que eu estou dizendo? Porque às vezes o pastor está aqui pregando, porque olha, aconteceu tal coisa, e aí veio o carro e atropelou o irmão, e alguém fala aleluia. Gente, essa pessoa está dando aleluia sem entender o que está fazendo. Não é dar um aleluia por dar um aleluia. Aleluia é uma glorificação a Deus. E você dá um aleluia compreendendo o que você está fazendo. Porque nós não somos robôs. Quando a gente vem à igreja, nós não viemos mecanicamente. Estamos programados para ir até a igreja. E aí, chegando lá, eu vou dar um glória a Deus depois dos dízimos e das ofertas. Não, isso não acontece dessa forma. Nós somos dinâmicos também. Deus fez a gente muito perfeito e com entendimento. E aí, em Mateus, capítulo 6, 7 e 8, diz assim, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Deus é onisciente. Ele é nosso Pai. Ele sabe do que a gente precisa. Então por que eu preciso orar? Porque Deus deseja relacionar-se com você. Ele quer ouvir a sua petição. Não é causando, ele quer ouvir a sua oração. Não é repetindo várias vezes que você vai receber alguma coisa. Eu vou orar 10 Pai Nossos e aí eu vou ganhar o carro.
eu vou conseguir comprar o carro. Deus vai me abençoar. Não. Não é por repetir várias vezes que Deus vai te dar alguma coisa. E Ele dá se Ele quer. Se Ele não quer, você dá glória a Deus do mesmo jeito. Porque não são as coisas que você recebe que te fazem adorá-lo. Eu posso fazer essa oração, mesmo ela não sendo minha, porque é uma oração que Jesus ensinou. Eu posso fazer a oração do Pai Nosso? Sim, você pode fazer a oração do Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso. E várias vezes a gente ora a Bíblia. Às vezes a gente utiliza um salmo para orar ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Algumas vezes nós oramos esse salmo. Então você pode sim orar o Pai Nosso, desde que não seja uma vã repetição, desde que você compreenda o que você está dizendo. Alguns trechos da Bíblia nós oramos e ou eles são musicados, nós nem percebemos que é uma oração. A Bíblia contém diversos modelos de oração, diversas orações de profetas, orações de Maria, por exemplo, que foram musicados, a gente canta e a gente nem sabe por que a gente canta. E eu queria que você compreendesse que todos os ritos que acontecem na liturgia do culto, o que é a liturgia? A dinâmica do culto, eles não devem ser sem a consciência do que se está fazendo. O que é um robô? Ele é um humanoide. Ele parece um humano, mas ele não é um humano. Ele tem a sua programação, mas ele não pensa. Se eu programar para ele vir aqui e ler a oração do Pai Nosso, ele vai ler. Mas ele não vai. É só isso. Ele só vai ler. Se eu programar para ele pegar aquele copo, ele vai pegar aquele copo. Mas ele não pensa o que ele está fazendo, porque ele está programado para aquilo. Então, não sejamos crentoides. O que é um crentoide? Ele faz aquilo sem saber porque está fazendo. Ele está no culto, mas não sabe por que está no culto. Ele dá glória a Deus, mas não sabe por que dá glória a Deus. Ele dá aleluia, mas não sabe por que está dando aleluia. Então, é importante que você não faça nada mecânico na presença de Deus, mas faça sabendo por que você está fazendo. Como eu falei, a oração... Estou com medo. Meninos, me salvem aí. A oração de Abacuque, ela é muito musicada. Eu já falei isso aqui porque eu gosto do profeta Abacuque. E a gente canta aqui, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Não é assim que a gente canta? É uma oração, a oração de Abacuque. Outra, a oração de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Descobri hoje que era a oração de Maria. Talvez você esteja falando isso. É a oração de Maria, que está registrada na Bíblia, que foi musicada e que é linda. Então, você pode, sim, fazer a oração do Pai Nosso. Como eu estava falando, o culto ele precisa ser racional, e a Bíblia orienta isso. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tem um teólogo da atualidade, não vou dizer o nome dele, que ele diz assim: Jesus morreu na cruz para tirar os seus pecados, mas não para tirar o seu cérebro. Então, ele morreu na cruz para tirar os seus pecados e não o seu cérebro. Então, você pode pensar e raciocinar tudo que nós falamos. É bom e saudável quando alguém está aqui e lê um texto bíblico e você vai lá conferir. Você não está duvidando do que ele está falando, mas você está conferindo. Por quê? Porque nós não somos robôs, nós queremos compreender Deus. E é importante a gente ter esse raciocínio, porque Deus nos fez seres pensantes. Apresentar o corpo, quando fala apresentar o seu corpo sacrifício vivo, é de forma integral. Vocês já conversaram com alguém que parece que a pessoa não está ali, só está o corpo? Isso acontece, quando eu era adolescente, a minha mãe às vezes me chamava, Denise. Coitada, chama, Denise, de novo, nada. Daqui a pouco vinha ela entrava, eu nem percebia que ela entrou. Aí ela pegava e levantava meu cabelo,
Olha o nível, eu nem percebia. Levantava o meu cabelo e falava aqui na minha orelha, Denise. Aí eu até assustava. Nossa, mãe, de onde você saiu? Por quê? Porque meu corpo estava lá, mas minha cabeça estava em outro lugar. Isso, eu falo isso da minha mãe, isso acontece comigo às vezes com a Rebeca. Adolescente é uma bênção, né? Vocês sabem. Às vezes você chama, nossa, mãe, está me chamando? Eu já chamei 5 vezes. Né? Às vezes isso acontece. E a mesma coisa na presença de Deus. Quando é para apresentar o seu corpo de sacrifício, é de forma integral. Você está aqui, você está aqui. Você não está aqui pensando na conta para pagar. Você não está aqui pensando na janta que você tem que fazer ainda. Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, eu falo assim, Senhor, que os meus pensamentos estejam ativos, estejam ali, ó, na presença de Deus, que eu possa só pensar nos louvores, só pensar na palavra, não ficar pensando, vagueando em outras coisas, porque seu corpo vai estar aqui, mas sua mente não vai estar aqui. Então não vai ser um culto racional. Você vai estar aqui só para preencher um banco. E para preencher um banco, você pode preencher um banco lá da sua casa, você pode preencher um banco ali na praça. A gente não quer que você preencha um banco. A gente quer que você compreenda o que é o amor de Deus, o que é a sua fé, por que que você professa essa fé, por que que você dá glória a Deus. Nós somos pentecostais aqui na Casa de Oração do Senhor Jesus. Você tem liberdade de dar glória a Deus, aleluia, de levantar as suas mãos, de adorar a Deus. Quando eu falo que adolescente é uma bênção, que eu fui um adolescente difícil. E eu lembro que eu ia ao culto e eu sentava do lado da minha mãe, e aí o culto estava acontecendo, e aí, vamos levantar para orar. Eu continuava sentada. Aí o louvor acontecendo, não cantava. Louvor acontecendo, vamos levantar as mãos. Nada. Uma múmia dentro do culto. E é só para cumprir a tabela. A partir do momento que houve uma conversão, né, no meu ser, que eu compreendi o que era ir à igreja, apresentar o sacrifício vivo, isso mudou a minha vida. Porque eu entendi o que era adorar ao Senhor. Então, eu estou dizendo isso para você não fazer a oração do Pai Nosso de forma mecânica. E nem como um amuleto. Mas com consciência. Então, nesse momento, eu quero te convidar a entrar nessa oração comigo. Para compreender cada detalhe dela. Porque ela diz muito respeito à vida cristã. Vou até tomar um pouquinho de água. Então vamos lá. A oração começa assim: Pai nosso que estás no céu. Alguém só chama outra pessoa de pai se é filho. Ou é um pai de criação, ou é um pai biológico. Mas você só vai chamar a pessoa de pai se você é filho. E nós somos filhos. João 1:2 diz assim: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos. Então, nós podemos chamar Deus de pai. E digo mais, nós podemos chamar ele de paizinho querido, de papai. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala isso. Em Gálatas 4:6 diz assim: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Por meio dele clamamos, Abba, Pai. Esse Abba, Pai, é uma forma carinhosa de chamar o genitor, de chamar o pai. Então você pode chamar Deus de pai, paizinho querido, meu pai. Jesus, em diversas orações dele, ele chama Deus de pai. E os judeus não se dirigiam a Deus como pai. Mas Jesus fez isso diversas vezes. E quando eu falo santificado seja o teu nome, como santificar um nome que já é santo? Porque na oração é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é profanado pelo pecado. E o que é profanar? É desrespeitar a santidade, que é sagrado. E como que eu faço isso? A gente tem um exemplo, de alguns exemplos bíblicos. Nós temos o exemplo de Amós 2:7, que diz assim:
E você fala assim, nossa, tem Amós na Bíblia? Tem, irmãos, tem Amós. É bom que você venha na EBD, porque a gente vai treinando. Eu também não sei todos os livros da Bíblia. Às vezes, a gente esquece que, nossa, onde fica Ageu mesmo? Será que está na Bíblia? A EBD serve para isso, para a gente treinar. Onde está o livro, onde está tal coisa. E a gente vai treinando e vai ficando bom em coisas na Bíblia. Mas em Amós 2:7 diz assim: pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Então, quando a gente diz que o nome de Deus ele é profanado pelo pecado, esse versículo que eu li, ele estava denunciando a decadência de Israel. Então, quando ele fala pisam a cabeça como pó, é você tratar o necessitado sem piedade, sem amor. E quando ele diz que o pai e filho possuem a mesma mulher, pai e filho estavam tendo relações sexuais com a mesma mulher. Isso é profanar o nome de Deus. E santificar o nome de Deus é andar como alguém santo, longe de conversas indecentes, piadas imorais, fofocas, acusações falsas, preguiça. O nome de Deus não pode estar envolvido em enganos. É o mesmo princípio do terceiro mandamento, que é não toma o nome do seu Deus em vão. O terceiro mandamento é não use o nome do seu Deus em vão. Então, quando eu digo que eu sou cristão e eu tenho atitudes que não é de um cristão, eu estou profanando o nome de Deus. Então, quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu falo, Deus, eu quero ser santo porque eu não quero profanar o teu nome. E, por fim, quando a gente ora assim, a gente clama para que Deus santifique o seu próprio nome apesar de nós. Porque nós erramos. Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, é isso que nós estamos declarando. Eu quero ser santo porque eu não quero profanar o nome de Deus, que é santo. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedir que venha o seu reino, esse reino tem um rei. O rei dele é Deus. Então eu falo, venha o teu reino. Eu estou dizendo, eu sou seu súdito, Deus. E eu vou fazer o que o meu rei quer. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Deus quer? Além disso, é ansiar pela vinda de Cristo. É solicitar sua justiça, sua paz. Então, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Será que a minha vontade está condicionada à vontade de Deus? Será que você está preparado para ser um pastor? Às vezes Deus quer que você seja um pastor. Deus quer que você seja um missionário lá no interior do sertão do Nordeste. Está preparado? Seja feita a tua vontade? Misericórdia, não vou nunca mais orar o Pai Nosso depois disso. Meu irmão, a sua vontade independe da vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai atuar. Você orando ou não orando. Mas é importante você compreender essa parte. Porque pedir que a vontade de Deus seja feita é algo muito amplo. É se colocar na presença do Senhor e dizer, faça a tua vontade. Às vezes a minha vontade, eu quero comprar um carro, mas Deus não quer te dar um carro agora. E agora? Você vai deixar de seguir Deus? Porque Deus continua sendo Deus. Mesmo você não tendo o seu carro que você queria. Ou você vai chorar, igual um bebê chorando, e falar, Deus, é culpa do Deus, eu não tenho, não vou mais para a igreja. Deus continua sendo Deus, meu irmão. Você precisa entender, cristianismo não é conto da carochinha. Não é uma história bonita. É uma história linda, claro, de sacrifício. Mas também é uma história de rei, de súditos, de adoração a um rei que cuida de nós, que é nosso pai, mas que existe a vontade dele para as nossas vidas. John Stott, que foi um pastor e teólogo, ele tem um texto que diz assim: orar que seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja e que logo que ele seja consumado,
com a volta de Jesus em glória para assumir o poder e o seu reino. Então, como eu disse, nós pedimos o teu reino, então nós somos súditos do nosso rei. E é esse rei que nós pedimos quando dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí você me pergunta, mas e o assim na terra como no céu? O assim na terra como no céu é para complementar os 3 pedidos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Aqui e no céu seja feita a tua vontade. E dando alguns exemplos a respeito da vontade de Deus, a vontade de Deus era que Jonas pregasse em Nínive. Vocês lembram da história de Jonas? Deus mandou Jonas pregar em Nínive, mas ele não queria ir para lá. O profeta não queria ir fazer a vontade de Deus. E aí ele foi para Tarsis. Está registrado isso em Jonas 1, do 1 ao 3. Ele foi para Tarsis. O que aconteceu? Veio a tormenta lá no barco, jogaram ele no mar, porque ele sabia que era culpa dele. Jogaram ele no mar, veio o peixe, engoliu o peixe. E aí ele orou dentro do ventre da baleia, e a baleia vomitou ele na praia. Aí ele foi para Tarsis. Vejam, ele não fez a vontade de Deus. Mas aconteceram algumas coisas para que a vontade fosse feita. Não estou dizendo que vão acontecer coisas ruins na sua vida. Basta compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Existe um plano individual para cada um. Existe um projeto lindo para cada um de vocês. Um tem um dom de cantar, o outro tem o dom de pregar, o outro tem o dom de evangelizar, o outro tem o dom de arrecadar alimento para obra social. Deus tem um projeto para cada um. A vontade de Paulo, até então Saulo, era perseguir os cristãos. Então, o apóstolo Paulo, tão citado na Bíblia, tão citado nas pregações, às vezes até citado mais que Jesus, em algumas pregações. A vontade dele era perseguir os cristãos. Mas aí Deus vai lá e tem um encontro com ele no caminho. E está registrado em Atos 9, 3, 6. E aí, Paulo tem um encontro, Saulo até então tem encontro com Deus, Deus muda o nome dele. Deus fala, agora você vai pregar meu evangelho. E a vontade de Deus foi feita. Paulo virou um grande pregador do evangelho, conforme registrado aqui na Bíblia. Então, se coloque nas mãos do Senhor. Às vezes a gente fala assim, ó, Deus, a minha vida está aqui. Você cuida dessa, dessa e dessa. Dessas duas aqui não cuida, não. Deus te quer integralmente. Deus te quer todo para Ele. Porque Deus pode cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas a gente quer entregar lá e falar assim, não, essas duas aqui não. Deus só nessas 3 aqui você cuida. A área financeira, do casamento. Perdão não, Deus, isso daqui você deixa guardadinho. Sou eu que vou cuidar. Deus quer você integralmente, meu irmão. Ele não quer só pedaços. Só os que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. Conforme Mateus 7, 21. Então está escrito assim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quando ele fala Senhor, Senhor, já dá uma conotação de que essa pessoa é um cristão. Ele diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. A estrutura do Pai Nosso, ela nos mostra como deve ser a nossa oração. A prioridade são as coisas de Deus. E depois vêm as minhas necessidades. Então, até aqui, a gente falou, Pai Nosso que estás no céu, comunhão e intimidade com Deus. Santificado seja o teu nome. Adoração, testemunho e respeito ao nome de Deus. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É ser súdito de Deus e fazer a vontade dele. Então, a oração do Pai Nosso começa com prioridades de Deus para as nossas vidas. Mas ele não se esquece das nossas necessidades. Porque a oração não termina aqui. Venha o teu reino, veja seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Não acaba aqui. Tem uma continuação essa oração. E essa oração, ela fala das nossas necessidades. Então, as 3 primeiras falam das prioridades, que dizem respeito a Deus, e as 3 últimas
falam sobre as necessidades nossas. Então, dá-nos hoje o pão para esse dia, ou o pão de cada dia nos dá hoje. Mais comum a gente ouvir. Pão de cada dia nos dá hoje. Está falando de necessidade de alimento, necessidade física essencial. E quando a gente fala do Pai Nosso, vocês podem perceber, Pai Nosso, nossa necessidade, mais para frente, nossas dívidas, está sempre no coletivo, né? Perceba, Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso, o Pai é nosso. O que ele está reforçando aqui é que eu tenho que ter, sim, a minha oração no secreto da minha casa, né, onde eu dobro os meus joelhos e faço a minha oração, mas o coletivo ele também é importante. Estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus é importante. Por isso que essa oração ela é muito voltada para esse coletivo, de estar junto. E, gente, uma lenha longe da fogueira, ela se apaga. A gente vem aqui para ouvir, para se alimentar, não que nós não façamos isso em casa, mas é tão mais agradável contar com um irmão onde eu posso contar as minhas dificuldades, orar com ele. Então, não façam como uns e outros que falam, não vou mais para a igreja, porque eu não preciso mais ir para a igreja. Isso é mentira de Satanás. Não acredita nisso. É bom vir, não de forma mecânica, mas compreendendo o motivo de você estar aqui. Então, dá-nos hoje o pão para esse dia, ou o pão de cada dia nos dá hoje. Aqui é você falar, Senhor, eu sou dependente de Ti. O pão de cada dia nos dá hoje. Me dá o alimento necessário para hoje. Eu preciso do alimento hoje. Então, me dá o que é essencial. E aqui ele ensina um equilíbrio. Porque ser próspero não é ser rico. Ser próspero é não ter necessidade. É ausência de necessidade. Existem muitas pessoas que são muito ricas, mas não são prósperas, porque falta alguma coisa nelas. Mas você que está aqui pode não ter milhões, mas você é próspero, porque não há necessidade. Porque às vezes a gente não quer só o pão, a gente quer um pão com manteiguinha, com Nutella, com mortadela, né? Mas Deus tem o pão para você. Ele tem o pão nunca vai faltar. Mas talvez não seja o momento de você comer a mortadela agora. Não é o momento de comer a Nutella agora. É o pão ele nunca vai deixar faltar. Em Provérbios 30:8 diz assim, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento diário. Para que você quer riqueza? Você vai fazer o que com ela? É importante a gente pensar, às vezes a gente quer ter muita coisa e não sabe nem o que vai fazer com aquilo. Né? Deus dá conforme a vontade dele. E ele te conhece. Ele conhece as intenções do seu coração. Conhece as intenções do meu coração. Então, é um ensinamento de moderação, de equilíbrio. Nem muito, nem pouco. É o pão de cada dia. É o essencial para a sua vida que eu te dou. Esse é o nosso Pai. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tem uma condição aí. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como eu ando perdoando? Será que eu estou retendo perdão de alguém? Alguém veio pedir perdão para mim e eu não liberei o perdão? Porque existe uma condição. Para você ser perdoado, você precisa perdoar. E é o que diz a oração. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa dívida não é uma dívida financeira. É uma dívida moral, uma dívida espiritual. É a liberação do perdão. E ao pedir perdão também, eu não sei o que é mais difícil. Ir lá, assumir que errou e falar, irmão, me perdoa por causa disso, disso, disso. Ou liberar o perdão. Olha, eu te libero, eu te perdoo dentro do meu coração. Eu te libero. As duas coisas são difíceis, mas é a condição para que você obtenha o perdão. E Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoou, deu seu Filho para que ele morresse na cruz. Nós fomos perdoados através desse sacrifício. Se nós recebemos o perdão de Cristo, quem somos nós para não perdoar? Então, é uma palavra dura. Como diz os pentecostais mais fervorosos, é forte. É forte. Mas é necessário esse perdão. Em Mateus 5, 23, 24, diz assim: está escrito: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te com ele primeiro. Se reconcilia com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não está falando se você tem alguma coisa contra alguém. É se você está lembrando que alguém tem alguma coisa contra você. Entenderam? Não é se eu tenho alguma coisa contra alguém. Ah, Senhor, me perdoa porque eu estou com raiva de fulano. Não. É se eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim. A palavra diz, vai lá, se reconcilia com o seu irmão primeiro. E depois você vem ofertar ao Senhor. E é difícil esse pedir perdão e liberar perdão. Mas é necessário. Porque Deus nos perdoou. E entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. E Ele nos amou. E fez isso sem pedir nada em troca. A oração do Pai Nosso fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É necessário que nos perdoemos e que liberemos, que você perdoe o seu irmão e que você também peça perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí você vai me perguntar: nossa, mas cristão tem tentação? Tem. Cristão, ele é tentado. Jesus também foi tentado. Jesus foi tentado, está registrado em Mateus 4, do 1 ao 11. A tentação, ela nos aperfeiçoa. Ela prova nosso caráter. Quando a gente passa por um período de tentação, de provação, ela prova o nosso caráter. Ela nos faz mais fortes. Na fraqueza é que nós somos fortes. A Bíblia diz isso. Então, nós podemos resistir a essa tentação através do vigiar e orar. Esse é o conselho bíblico. Vigie e ore quando vir a tentação. E nós não somos tentados além do que possamos suportar. Então, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a palavra diz, essa tentação que você está passando, ou essa provação, essa dificuldade que você está passando, Deus não te dá, você não está passando por isso, não é uma prova que você não vai conseguir suportar. O texto bíblico que fala isso é 1 Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Então, essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está passando, ela não é suficiente para te acabar com você. Você pode suportar ela. Mas como você vai suportar? Vigiando e orando aos pés do Senhor, aos pés do Pai Nosso. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então fala que Deus vai nos mostrar uma saída. Mas como que Ele vai mostrar? Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não tem intimidade com o Pai, como o Pai vai te socorrer? Como o Pai vai te ajudar nesse processo? Então, tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Rodrigo Bibo de Aquino. Ele tem uma frase que eu entendo ser bastante pertinente. Ele diz assim: quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência desse pedido teremos. Que pedido é esse? Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. E qual é a batalha que o Bíblia está falando aqui? Essa batalha é da carne e do espírito. São as obras, e nós sabemos, o texto bíblico fala quais são as obras da carne. Nós pendemos para a carne, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, nós penderemos para as coisas do espírito. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E quais são essas obras da carne? Está registrado lá em Gálatas 5, 19 e 21. Tem uma lista enorme. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21, na versão NVT. Então, até aqui, nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí tem um finalzinho ali que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse término de oração vou dar uma nota explicativa, só para que você saiba. Ele não existe nos originais, né? No original, quando foi escrito o livro, ele não existe. Mas, ao longo da tradição oral, ao longo da tradição da igreja, entre os séculos 4 e 5, ele foi adicionado como uma forma de finalizar a oração. Dá-se o nome de doxologia. Você não precisa decorar isso, porque esse término nada muda o sentido da oração como um todo. Ele é só um fechamento da oração. É mais ou menos como a gente falasse: em nome de Jesus, amém. Entende? Então, termina a oração com uma adoração a Deus, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho certeza que você, quando fizer essa oração novamente, você vai orar de outra forma, compreendendo o que você diz, compreendendo o que você faz na casa de Deus, compreendendo cada atitude dentro do culto, compreendendo que nós temos um Pai que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada, que nos tem a tentação, mas Ele vai livrar-nos do mal e vai nos mostrar a saída para não cairmos. Então, essa oração, eu muitas vezes passei rapidamente por ela, não dei a atenção devida, mas estudando, fazendo essa imersão que eu fiz aqui com vocês, eu compreendi. Então, eu gostaria que você também compreendesse. A minha esperança é que todas as vezes que você ouvisse alguém orando, fazendo essa oração, como uma vã repetição, você pudesse explicar para ela o sentido daquelas palavras que ela está dizendo. E que você também, ao orar, possa compreender o que você está dizendo. Eu tenho um amigo, ele chama-se Joaci Júnior, ele é teólogo também. Ele diz assim: se não há culto na vida, não há vida no culto. O que isso quer dizer? Se não há culto lá na sua vida, no seu dia a dia, se não há um culto de adoração ao Senhor, se a sua vida não é santa, sem profanar o nome de Deus, se você não tem um tempo, não tem intimidade com o Senhor, se não há culto na sua vida, não há vida neste culto aqui na igreja. Vai ser um culto vazio, um culto sem significado. Tudo será vã repetição, sem sentido, de forma mecânica. Eu gostaria de pedir para as minhas
irmãs abençoadas com o dom do canto, que cantassem o Pai Nosso, porque além de ser uma oração belíssima, ela também foi musicada algumas vezes. Então, enquanto as meninas cantam o Pai Nosso, que você possa ter um particular aí com o Senhor. Que você possa pedir perdão se necessário, repensar as suas atitudes, lembrar se tem alguém que tem alguma coisa contra você, que você machucou, e que você precisa ir lá conversar com essa pessoa. E ao final dessa canção, se você quiser entregar a sua vida a Jesus nessa noite, aceitando Ele, sendo filho e podendo desfrutar do Pai Nosso, que você possa levantar a sua mão e o nosso pastor vai fazer uma oração por você.